Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos para a nossa primeira aula de PHP. Preparei esse tutorial de apoio para vocês entenderem um pouquinho a respeito dessa linguagem. Então vamos avançar no aprendizado da mesma, que é uma linguagem criada em 1993 e muito utilizada por sites como WordPress, Magento, sites de e-commerce, sites de construção de sites, como é o caso do WordPress. É uma linguagem que foi criada pelo Rasmus Lerdorf, mais conhecida atualmente, o seu acrônimo como Hypertext Preprocessor. É uma linguagem utilizada praticamente como no mesmo formato do HTML ou dentro do HTML para o desenvolvimento de sistema, a criação de páginas, é ideal para quem pretende se transformar em web designer. Então é um recurso que possibilita você fazer animações, apresentações dinâmicas, e é por essa razão que sites muito conhecidos como Magento e WordPress acabam utilizando para o desenvolvimento das páginas. Então é uma ferramenta open source, não é desenvolvida pelas grandes corporações, o que a torna muito diferenciada e de grande possibilidade de uso. Então, para você iniciar a sua experiência com essa linguagem, nós sugerimos que você crie uma conta nesse site aqui, paisa.io, para ter acesso aos editores. Nesse caso aqui, assim que você abrir a conta, confirmando o seu e-mail, e aí você tem a opção aqui de trabalhar com a linguagem PHP através do editor da paisa.io. E aí você já tem um ferramental para iniciar o seu treinamento na linguagem PHP. E assim que você fizer o cadastro na paisa.io, aí você terá acesso a esse editor aqui. Tá? Então, primeiramente, ao invés de criarmos gráficos, animações na tela, nós faremos uso do PHP para que você o compreenda sob um ponto de vista mais matemático. Tá? Então nós pesquisamos no Google, encontramos alguns exercícios recomendados pela satelasoft.com, e aí, com base nesses scripts, nós usamos ou transcrevemos o script para o editor da paisa.io e verificamos se realmente funcionava o script ao ser rodado. E aqui cabe a nós fazermos uma interpretação desse exercício proposto pela Satelasoft. Então, primeiramente, foram criadas duas variáveis aqui, a cifrão val, cifrão resultado. É comum utilizarmos ponto e vírgula, tal como vocês fizeram ou farão na linguagem C ou C++. Então é sempre importante a apresentação do ponto e vírgula. E outra coisa muito parecida com a linguagem C++ é o colchete, abertura e fechamento do colchete nas operações condicionais. Então, depois que essas duas variáveis foram criadas, o objetivo é apurarmos o resultado através do comando if, else if e else. Então a ideia é que, se o programador digitar o número 3 é um valor maior do que 0. Tá? Então o resultado a ser impresso na tela será igual ao valor positivo. Caso você digite um valor inferior a 0, obviamente teria que ser um número negativo. Se o programador colocar aqui -2, aí o sistema vai apresentar o resultado valor negativo. Ele vai reconhecer o tipo de número que você colocou dentro do script automaticamente. Se você colocar o número 0, optar por 0, o resultado será igual a 0. Agora me compliquei aqui. Desculpa. E o echo, ele vai fazer a função equivalente à do print, que você usou na linguagem Python. Tá? Então, em PHP você usa o echo para que o resultado seja apresentado. Então, repasse esse script para o editor
depois faça as alterações dos parâmetros, ou se você quiser criar mais variáveis aqui, comece a fazer esse exercício baseado nesse script inicial. E o segundo exercício proposto pela Stelasoft que nós mandamos rodar é esse script aqui. Observe que usamos praticamente os recursos do HTML com a utilização desse símbolo menor para abrir o script e o maior para fechar o script, e a interrogação presente após o símbolo e a identificação da linguagem PHP. Então, você pode observar que isso foi feito aqui no script anterior também. Então precisa ter abertura e fechamento. Então nesse caso aqui foi criada a variável cifrão num, foi atribuído o valor 9, e aqui nós já entramos na área de condicionamento. Se não for módulo de 2 igual a 0, então print par, caso contrário print ímpar. Então o sistema, através desse script, ele vai identificar se o número que o programador digitou é par ou ímpar, sempre assim. Se você digitar um número negativo, por ter aqui o percentual equivale a módulo. Em módulo, todos os números se transformam em números positivos. Então esse é um recurso para facilitar ou prever a possibilidade de alguém digitar um número negativo aqui, tá? Então pegue esse script, recoloque no editor, acompanhe os resultados, depois altere os valores e vá testando o script em termos lógicos. Bem, no próximo exercício, nós temos aqui novamente sinalzinho de menor, sinalzinho de maior, fazendo abertura e fechamento. Criamos duas variáveis, num 1, num 2, atribuímos o valor igual 10, igual 25, e agora aqui nós estamos fazendo uso de um operador relacional para fazer uma comparação. Se o número 1 for maior do que o número 2, então o que será printado na tela através do echo será a prevalecência do número maior, o número 1. Caso contrário, se o número 2 for maior, vai prevalecer a presença do número 2 no print ou na informação que será printada na tela. Então faça esse teste aí no seu editor, veja se procede, depois altere os números. Se quiser criar mais uma variável, e aí você usa novos operadores relacionais para fazer a comparação, crie novos ifs, e assim que você vai crescer na programação. Bem, aqui nós temos mais um outro exercício que testamos com base no referencial da Stelasoft. Estamos criando nesse script duas variáveis, num A e num B. Estamos entrando com o condicionante, o operador relacional. Se number A for maior do que number B, aí o resultado print será que A é maior do que B ou A menor do que B. Então, um exercício bem simples para que você entenda como essa linguagem ela é amigável. Agora, nesse script aqui, nós temos... É muito importante, né, que ao observar um script você tenha a condição de fazer essa interpretação que eu estou fazendo para vocês. Então, abrimos aqui a área PHP, estamos criando duas variáveis, criamos uma lista de notas e aqui uma variável para somar todas as notas. Então, aqui dá para você perceber que nós estaremos praticamente desenvolvendo um script para obtermos a média final. Então, nesse caso aqui, nós estamos, através do comando for, criando a variável i, definindo i como 0, estamos criando um sistema de contagem e também um atributo de incremento. Estamos solicitando o incremento dessas informações, ou seja, essas notas serão somadas. E aí teremos, portanto, o total das notas. Tá? Então essas três notas serão somadas aqui.
O resultado que deverá ser apresentado na tela, ou melhor, a matemática que deverá ser desenvolvida será essa aqui. Essa variável SM total que acumulou esse valor, dividido pelo número de avaliações que esse aluno realizou. Tá? E aí nós vamos ter a média. Se o resultado, que é essa variável que foi criada aqui, então nós temos variável notas, variável SM total e variável resultados. Nós precisamos criar, criamos, né, 3 variáveis nesse script aqui. E a que mais importa é o resultado, porque agora a gente entra com o operador relacional, com condicionador if, para verificarmos se o resultado for maior ou igual a 6, vai ser printado na tela aprovado, média final 6, ou 7, ou 8. Né? Caso contrário, reprovado, média final 3. Então reprocesse esse script no seu editor e veja o que acontece. Se você quiser criar a quarta nota aqui, crie, refaça aqui a lógica para que o sistema venha a considerar as 4 notas e as 4 avaliações. Tá? Então faça esse exercício para que você compreenda a lógica do sistema. Bem, neste exemplo aqui, nós testamos, né, o exercício proposto pela Satarasoft, que oferece inclusive vários cursos na área da computação. Depois acesse esse site aqui, dá uma olhadinha lá, que é bem interessante. Então aqui nós temos abertura e fechamento, identificamos a linguagem como PHP, estamos criando aqui 2 variáveis, nome e idade, 2 variáveis, nome e idade. E aqui o condicionamento if, o operador relacional. Se a idade for maior ou igual a 18, será printada na tela, é maior de 18 e tem tantos anos. Caso contrário, não é maior de 18 e tem tantos anos. Então o sistema vai devolver para você a resposta printada na tela com o uso desse comando echo, lembrando que em Python é o comando print. Lá no Python, né, você não precisa colocar o cifrão, você só coloca o nome ou idade e ele já vai assumir isso como variável. Agora nós temos aqui um exercício também recomendado pela Satarasoft, interessante para testarmos o editor. Abertura e fechamento da linguagem PHP. Criamos aqui a variável mês, month, montamos a lista de meses e criamos a variável numMês igual a 1. Então, se numMês maior ou igual a 1 e numMês menor ou igual a 12, ou seja, qualquer número entre 1 e 12, vai ser printado na tela o mês ao qual o sistema detectou, de 1 a 12. Então esse sisteminha aqui vai indicar o mês referente aos meses que constam aqui na listagem. Então, por exemplo, não vai depender do usuário, mas do desenvolvedor. Então, se o desenvolvedor colocou 3 aqui, o mês que vai aparecer será março. Tá? Então, o contador vai reconhecer janeiro como 1, February como 2, March como 3 e assim sucessivamente. Se você digitar o número 14, por exemplo, o resultado printado será mês inválido. Tá? Então o sistema vai reconhecer o número digitado pelo programador e vai apresentar o mês de janeiro aqui. Então rode esse script no seu editor, depois faça algumas alterações para deixar esse script mais sofisticado ainda. Bem, para finalizar o seu treinamento, desenvolva o script abaixo para o cálculo da média após a realização de 4 provas e a apresentação do resultado ao aluno. Então nós temos aqui a abertura, fechamento, identificação da linguagem. Estamos criando 5 variáveis, tá? Prova 1, prova 2, prova 3, prova 4. Aqui estão as notas do aluno. Aqui nós temos a função matemática para cálculo da média, então que deverá somar as 4 notas.
E aí, se o condicionamento, se o desempenho for menor do que 3, aqui nós estamos utilizando os operadores relacionais. Desempenho péssimo. Se a nota for menor do que 5, desempenho ruim. Se for menor do que 7, desempenho médio. Se a nota for menor do que 8, a gente está usando o else if para fazermos para permitir que o sistema faça essa análise automaticamente. Desempenho bom. E, obviamente, que se a nota for maior do que 8, é desempenho excelente. E aí será impresso na tela, o seu desempenho foi ótimo. Então nós tomamos por base os exercícios propostos pelo Pedro Baesse, nesse site aqui, de uma instituição educacional do Rio Grande do Norte, um exercício bem legal. Nós modificamos, nós aumentamos algumas coisas, mas a base foi do Pedro Baesse. Tá? Então, muito obrigado aí, Pedro, pela contribuição que tem dado para o aprendizado em PHP. Agora, vem o desafio. Acrescente mais 2 avaliações e recalcule a média, ou seja, agora você terá que alterar o script para o cálculo da média de 6 provas. Tá? Então, agora chega o momento de você próprio testar o seu conhecimento, a sua visão lógica, aperfeiçoando um pouquinho mais esse script aqui, que nós já melhoramos um pouquinho, acrescentando prova 3 e prova 4. Agora você vai acrescentar prova 5 e prova 6. Tá, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula de PHP, e isso nos remete bastante ao estudo da matemática e da lógica. Então, muito obrigado pela atenção.